assim, nem tava pensando em diretamente fazer esse vídeo aqui, mas eu acho que pela circunstância vai ser legal eu fazer para eu compartilhar com vocês coisas que eu aprendi nesse 1 ano aí que eu lancei o meu álbum Aphrodisiac. E assim, eu vou aproveitar e trazer para vocês algumas coisas que eu aprendi sobre você ser artista independente, né? E eu espero que isso também sirva de ajuda para outras pessoas que desejam ter uma carreira, desejam gravar uma música, gravar um álbum, enfim. Eu vou contar tudo pra vocês aqui nesse vídeo hoje. E aí, gente, tudo jóia? Bom, bem-vindos ao meu canal primeiramente. Eu sou o Gabriel, pra quem não me conhece. E, como eu disse, eu vou estar fazendo um vídeo mais sobre a minha experiência como artista lançando música, tá? Como esse 1 ano que eu lancei o meu disco mexeu comigo, o que eu aprendi com gravação, enfim. Eu vou falar pra vocês como funcionou esse universo de criação do meu disco e vou mostrar pra vocês alguns bastidores também da criação dele. Eu espero que isso daí aumente, obviamente, o conhecimento de vocês e que também ajude a ser um alimento pra vocês que têm vontade de gravar, fazer música, fazerem o certo e não fazerem também o que eu fiz de errado, tá? Então, é isso aí. Não se esquece de inscrever no canal para você vir fazer parte da comunidade. O meu canal é de música pop. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo mais de cunho pessoal, but é isso aí. Se inscreve e vem fazer parte da comunidade. Bom, para poder começar a falar disso daí, o que eu quero dizer para vocês sobre a minha experiência de gravar um álbum é que a gente se deslumbra muito. Uma das coisas que eu percebi de diferença de eu gravar o primeiro álbum pro segundo, né? É que no primeiro álbum eu tinha dentro de mim um pouco de receio de ser eu mesmo. Então, de certa forma, eu buscava muito essa coisa de eu quero que minha música tenha uma batida igual a dessa pessoa, eu quero que isso faça assim, faça assado. Eu quero que o meu álbum expresse isso, expresse aquilo. Enfim, eu moldei uma personalidade pro meu primeiro álbum que, de certa forma, eu fiz por medo da recepção das pessoas. Eu não fiz 100% sentindo autêntico ao que eu era como pessoa, entende? Então isso é uma coisa que eu falo assim, já de primeira coisa pra vocês. Se vocês forem fazer alguma coisa musical, faça algo que represente o que vocês são. Foi isso que eu fiz quando eu fiz o meu segundo disco, que foi o Aphrodisiac, que é o que tá fazendo 1 ano de lançamento. O Aphrodisiac, o que eu tinha na minha cabeça para poder fazer naquele momento de desenvolver um álbum era realmente de fazer um disco que fosse quem eu era, né? Mas ao mesmo tempo eu queria que as pessoas sentissem coisas com as minhas palavras. E eu acho que quando a gente faz a referência ao afrodisíaco, né? O que eu pensei foi que o afrodisíaco é algo que você usa, né, come, passa no corpo, enfim, coisas do tipo, para poder despertar libido, né, para poder aumentar a sua libido. Mas no quesito que eu quis trazer para o álbum foi realmente de sentir por ouvir, entende? E esse sentimento era o que eu busquei, tanto que quando eu fiz o álbum, muita gente falou, mas o álbum não é tão coeso, ele parece uma coletânea com muitas músicas interessantes. Eu falei, a ideia é essa, porque eu quero que cada música soe e traga uma realidade diferente ao que ela é. Né? E assim foi como eu fiz esse disco. Uma coisa que eu falo pra vocês é que assim, eu tomei pra poder escrever o álbum 5 anos. Eu comecei a escrever ele na minha época ainda da faculdade. Eu cheguei a gravar algumas coisas assim na época da faculdade, mas não tinha forma, né? Não era aquela mesma coisa. E eu precisava viver mais para eu poder falar o que aquele álbum me representava.
isso passou-se o tempo e acabou se tornando realidade. Eu aprendi mais sobre a minha vida para eu poder falar em um disco. E foi assim que eu fiz. Uma das coisas que eu sempre ouço é que você não canta bem, você isso, você aquilo, não sei por que você tenta, etc e tal. Cara, isso é muito frustrante de você escutar quando isso é a última coisa que você tá pensando. Porque assim, quando você faz uma música, a última coisa que você pensa é se você tá cantando bem ou cantando mal aquilo. Você quer simplesmente fazer a música para você se sentir bem fazendo ela. Então é muito frustrante quando você vê uma pessoa te criticando um ponto que você não teve o cuidado. Então isso é uma coisa que eu errei também no meu disco. Muita gente critica alguns momentos de vocais, algumas coisas que eu deixei, e realmente depois que eu paro pra escutar, eu falo, eu podia ter feito isso aqui diferente, eu podia ter feito assim, entendeu? Então isso acontece muitas vezes, então tenha cuidado com a parte da voz também do que vocês fazem. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa assim que vai representar no final muito da sua identidade musical. Um outro ponto também foi a parte lírica do álbum, né? O álbum, no quesito lírico, ele passeia por diversas coisas. Eu tenho músicas ali com caras mais poéticas, eu tenho músicas ali que são mais românticas, eu tenho músicas ali que fala sobre pessoas que me inspiraram a escrever, né? No caso, assim, pessoas que eu convivi que... por exemplo, Lucy in the Sky. Eu fiz sobre uma pessoa que eu conheço que, assim, ela não era basicamente nada na vida dela, ela sofria pra cacete dentro de casa. E ela, tipo, saiu de dentro daquele mundo ali e ela virou uma pessoa muito foda no mercado de trabalho. E hoje em dia ela ajuda a família, ela tem todo esse cuidado, esse contato. E é muito difícil de imaginar que, cara, julgaram tanto ela e hoje ela é isso tudo. Então eu fiz essa música inspirado. Então tem muito essa coisa de contar a história dos outros e afins. Então, assim, como eu disse, é um álbum multifacetado nesse mundo aí. Uma das coisas assim que eu mais assim quis fazer no Aphrodisiac foi realmente buscar novos sons para incorporar na minha música. Foi assim que a gente começou a buscar sons de natureza, por exemplo, além obviamente dos outros instrumentos que a gente usou. Porque assim, você vai fazer uma música pop hoje em dia, de certa forma já tem tudo meio que uma fórmula a ser seguida. Então há aquela questão de ter tanto tempo na primeira estrofe, tanto tempo no primeiro refrão, a segunda estrofe às vezes pode ser igual à primeira estrofe, às vezes não, um pré-refrão, depois uma ponte, outro refrão, então assim, tem vários tipos de formato. Nesse álbum, o que eu busquei foi realmente quebrar alguns desses formatos, porque eu fico frustrado muitas vezes que eu vou ouvir uma música e aquela música ela tem tipo 4 partes. Eu não queria que a música fosse dividida só naquilo. Eu queria mais dentro daquele processo. Então, uma das coisas que eu percebi foi que quebrar esse processo valeu muito a pena. Você quer manter esse cello aqui? Uai, opção sua. Eu acho que não. Eu acho que como nós mudamos a cara da música, ela ficou um pouco mais rápida, não vai precisar não.
Então, uma das coisas que eu falo pra quem pretende gravar um álbum, gravar uma música, etc e tal, não fique no padrão, sabe? O padrão, ele é traiçoeiro. Por quê? Ou ele vai dar muito certo ou ele vai dar muito errado. Quando você quebra o padrão, a sua música, ela fica com mais tempo de funcionalidade. Ela não é uma música que data. Eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia a gente luta muito contra essa coisa de datar a música, de datar o produto final. Eu acho que isso é terrível, sabe? Então foi um cuidado que eu tive para fazer o Aphrodisiac. Então assim, as músicas mais em destaque no álbum, como a música título do álbum, a gente fez uma música mais longa. Eu me inspirei muito na Madonna para fazer essa música, principalmente na música Sorry do Confessions. Tanto que a ponte de Aphrodisiac, eu usei as mesmas palavras que a Madonna usou em Sorry. É a mesma ponte, porque eu não sentia que ali outra coisa podia ser dita, de tão bem que funcionou ali. Então a música, como eu disse, ela de certa forma é uma música que lembra uma prece. Ela foi feita assim, eu escrevi ela inspirado em uma prece budista, e por causa dessa prece eu tive a ideia de fazer a música com esse tom de prece, né? E foi assim que eu fiz. E eu botei depois, claro, aquela parte onde a gente pede desculpa pelos nossos pecados, né? Mas no fim a gente entende que aquilo tudo ali é para despertar outras coisas. Então foi essa a ideia dessa música. Outras músicas marcantes também no álbum, como a Alakazam, né? Alakazam, eu fiz uma música muito despretensiosa. Ela é uma música assim que ela não fala exatamente sobre nada relacionado a ninguém. Ela é simplesmente uma história que eu conto sobre uma pessoa que é um mágico de um circo e que ele ficou muito frustrado com o show dele, e ele resolveu remoldar o show dele e fazer uma coisa que ele passasse de alegrar as pessoas para deixar as pessoas horrorizadas. Então a ideia de Alakazam foi isso. Por isso que a música fala Welcome to the fabulous world of Alakazam. Bem-vindo a esse mundo fabuloso de Alakazam. Welcome to the fabulous of Alakazam. World of Alakazam. Né? E ali fala que você vai ficar agarrado no seu negócio sem querer sair, você vai ver prostitutas viciadas em drogas, você vai ver bonecas que fumam, você vai ver diversos tipos de coisa no mundo de Alakazam, né? Vai sair daquela coisa da realidade óbvia, né? Então é muito isso. Outra música também muito assim marcante dentro do álbum, eu acredito que foi a King of the Beach. King of the Beach foi a primeira experiência que eu tive de experimentar entrar no mundo do reggaeton, né? Fazer uma música em reggaeton. Eu nunca diretamente tinha assim feito. Eu, como todo mundo sabe, assim, eu sempre falo que eu não gosto muito de reggaeton, e realmente eu não gosto. Mas quando eu gravei essa música, eu consegui fazer uma coisa mais fresh. Por causa disso eu resolvi incluir ela no álbum. E eu gosto muito da letra dela, porque ela é uma música sobre romance. E eu acho que isso compensou por outro lado, sabe? Save me, my baby, I know you've been waiting. This love needs to be revealed. Let me go long these next weekend. We can go back to depths as one body and soul. King of the beach, set me free.
assim, o álbum ele vai tendo certos passeios, né? Ele sai de uma parte que ele é mais eletrônico, aí ele cai numa parte depois que é árabe, né? Que é um bloco assim sobre o meio oeste, que eu fiz músicas inspiradas pela minha raiz, né? Da minha família árabe. Eu busquei músicas com essa perspectiva. Escrevi músicas, obviamente, inspiradas por romances. Beast, de certa forma, é uma música que tá nesse bloco dessas músicas mais árabes, né, do álbum. Mas é hiper diferente, porque ela é leve. Ela não é aquela música cheia de trejeitos. Ela é mais instrumental árabe do que o tipo de canto dela. Ela é bem pop. Assim como a Sex Labyrinth, que é uma música sobre desejo. Então, são essa parte do álbum. The people who've been trying to keep me down got the lips in my body, turn me all around. It's so funny to hear how they hate me. Take me to the ground and say you love me face to face. Say what you mean, don't. Depois o álbum ele vai para uma coisa mais sombria, né? Onde entra a parte das baladas. Depois tem uma música totalmente orquestral, super dark, que é Shadowland, sobre depressão, né? Eu falo músicas também de cunho pessoal sobre I Know You No Good, que é sobre o meu pai. Everything turned into darkness behind my eyes about you. There's no finish line to the pain you made me feel. I don't understand your accomplishment. Feels like a misunderstood story about a Russian doll full of your... Sobre a minha relação com ele, deu assim realmente acreditar que ele poderia ser um herói pra mim, e ele na verdade não era nada disso. Ele foi uma grande decepção. Então assim, eu expus totalmente essa minha fragilidade dentro dessas músicas. E eu acho que isso compensou, por outro lado, de criar um conteúdo rico tanto no quesito de letra quanto no quesito de som. O álbum fecha com Prima Donna, né, que é a última música, e essa talvez seja a música mais cheia de coisa do álbum, porque essa música ela foi feita inspirada em flamenco. Ela é um flamenco. Só que aí ela entra um pouco de dancehall, ela entra um pouco de eletropop, ela tem instrumentos de sopro junto que dão pra ela um ar mais assim, orquestrado, né? Ela tem um refrão bem longo. Particularmente, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria mudado esse refrão dela. Eu não teria feito o refrão dela tão longo, mas é uma característica da música, né? É uma coisa assim que não tem como eu falar pra vocês, isso daqui é assim, isso daqui é assim assado. Não dá, gente. Tem músicas que elas tomam a forma que elas têm que tomar. E eu acho que é isso que qualquer um que vai fazer um disco, vai fazer alguma coisa, a pessoa tem que ter essa sensibilidade. Tell me how many times I need this heartache before I lie awake till the sun hits my face. Sometimes she's the witch, everybody's haunted, not profane beach starving, everybody sometime wanna be. She's the queen of the opera cloak, prima donna sonnet in every... Quando certas músicas elas tomam uma determinada forma,
e você às vezes quer cortar pelo intuito de achar que vai ficar mais comercial, vai ficar mais curto, blá, 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 muitas vezes isso atrapalha. Então, levando por essa perspectiva, eu não cortaria a música. Levando pela perspectiva de pensar que eu acho que ela ficou longa demais no refrão, eu cortaria. Então, assim, são essas coisas que com o tempo você vai observando, e eu acho que isso traz um fascínio pela obra que você produz. Já no quesito de capa, ensaio fotográfico e tudo, o que eu busquei foi realmente trabalhar toda a minha essência interna. Então, eu juntei tudo que eu gostava que me representava. Então, eu juntei natureza, eu juntei mar, eu juntei história, eu juntei tendências, eu juntei cores, né? Eu juntei histórias gregas, eu juntei todo esse universo e eu fui costurando com o que eu podia. Foi assim que eu criei esse personagem da capa do álbum, né? Que ele representa assim, o ápice da minha criatividade, né? E assim ele domina todo esse universo, ele domina tanto o céu, quanto terra, quanto natureza. Ele consegue estar em tudo e todos os lugares, uma espécie de um deus. E foi assim que eu resolvi desenvolver dentro desse álbum. Das minhas frustrações em relação a esse álbum, eu queria mesmo que eu tivesse tido mais grana para poder investir. Eu queria que eu tivesse tido oportunidades de cantar as músicas que eu escrevi, eu queria ter feito shows, eu queria ter feito muita coisa, gente, mas como eu digo pra vocês, quando você vive numa cidade pequena, as portas vão fazendo assim na sua cara, ó, o tempo todo. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz um projeto de Natal no final do ano, pra quem acompanhou, né, o meu projeto de Natal, e tava tendo shows de Natal patrocinados pela minha cidade, né, e os artistas locais da minha cidade estavam sendo boicotados pela própria prefeitura de não se apresentar no festival. Eles preferiram pagar cachê para artistas de fora, até de cidades do lado, vir para poder cantar pouca coisa. Então, assim, é nessas horas que é muito triste de você ver como funciona esse mercado também das portas no nosso país. É tudo muito preconceituoso, é tudo muito assim, difícil da gente lidar, difícil da gente conseguir escolher um lado pra gente conseguir agradar a todos, entende? É difícil, gente, e então isso foi uma coisa que me frustrou bastante, porque eu fiz um álbum que eu sei que ele tem um conteúdo muito bom, mas eu não pude levar ele até o público de forma ao vivo, eu só pude levar ele digitalmente, então isso foi uma coisa que me frustrou pacas, e obviamente outras coisas, como eu queria ter feito clipe, mas eu não tive grana. Então, gente, a vida de quem mexe com música, mexe com arte, quem tem como hobby que seja, você sempre tem que ter noção de que tudo pra você vai ser limitado. Tudo, seja dinheiro para fazer um vídeo, seja dinheiro para fazer uma divulgação, seja para você poder impulsionar sua foto no Instagram com a capa do álbum. Cara, tudo é limitado. E eu falo pra vocês que eu ainda espero um dia eu ter a chance de poder fazer mais por quem me abraçou, né? Porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que demonstrar quando a gente tem pessoas que agradam da nossa música ou agradam da forma que a gente fala, aqui mesmo pelo canal. Eu vejo que muita gente vira pra mim e fala assim: Gabriel, você tem que melhorar o áudio dos vídeos. Sim, é aquilo, gente. Juntamos uma grana, vamos lá, compramos um microfone, o microfone vai chegar. Então, assim, tudo vai melhorar cada vez mais. E eu espero que isso reflita também na melhora do conteúdo pra vocês e tudo. Então é isso, gente. É mais uma expressão da minha gratidão em relação a isso pra vocês, tá? Então, se vocês nunca escutaram o meu álbum, eu dou aí pra vocês essa sugestão pra vocês conhecerem um pouco da minha música, né? Eu lancei essa versão de aniversário do álbum. É uma versão apenas com faixas extras que já estão dentro do álbum, ou seja, versões em a capela, versões em instrumental, que eu acho que assim, as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo vão curtir. Então, é isso. Ó, beijo gigante pra vocês e muito obrigado por me assistir nesse desabafo /
é minha realidade, tá? Obrigado mesmo.